Amém, meus irmãos, para aquele que não cumprimentei, a paz do Senhor para todos. Espero que Amém, vocês tenham uma amém. noite abençoada, maravilhosa, certo? Que já falamos aqui, o barco balança, mas continua tocando a vida, certo? Glória a Deus. Meus irmãos, essa noite nós programamos aqui falar um pouquinho sobre a internet, sobre a informática e sobre a ameaça da inteligência artificial, né, na nossa sociedade. Nós, semana passada, falamos sobre o medo, né, do século XIX, lá Gutenberg, né, no século XV, quando inventou a gráfica, né, foi chamado de bruxo, foi quase apedrejado, tacaram fogo, porque antes, para você fazer uma página da Bíblia, você gastava de 2 a 4 dias. O Gutenberg aparece com um mimeógrafo lá de álcool, né, com estêncil, para fazer a Bíblia em uma semana. Falaram que o cara era maluco. Então, naquele tempo, desde o século XIX para XX, o pessoal via o computador como uma ameaça à religião, uma ameaça à liturgia. E hoje, será que é uma ameaça? Lendo aqui, eu já antecipo que a IA não é uma ameaça. A IA, ela já faz parte do credo religioso, ela já faz parte da igreja, e algumas igrejas, bastante igreja aqui no Brasil, né, segundo o estudo levantado aqui, né, já usa a IA desde 2022, 2024, alguns já estão usando o avatar no culto. Eu não vou citar nomes, mas eu vou apenas citar, acho que são do estrangeiro, que assim eu não sou processado, né? Eu vou falar da Suíça, da Alemanha e da Finlândia, que já é um domínio público, já está debatido isso na Europa, né, com bastante propriedade. Então a gente não corre risco aqui de ficar criticando o irmão da igreja A, B ou C, que está usando a inteligência artificial para substituir a pregação. Então, a IA, ela não é uma ameaça. A IA, ela já está em pleno desenvolvimento de alcançar 100% da religião, certo? Então, começando por aqui, a igreja da Suíça, né, na capela de São Pedro, em Lucena, né, lá tem uns confessionários, eles têm 100 as cabines de confessionários, ela está disponível lá para 100 idiomas. Qualquer pessoa que passa lá nessa capela de São Pedro, em Lucena, na Suíça, a pessoa de qualquer país que é um visitante entra lá, se confessa, não vai lá, se confessa em qualquer idioma, e o avatar responde, conversa, recebe como é que fala, a sua confissão de fé e ainda dá conselhos. Ah, mas a capela de São Pedro não envolve o evangélico? Talvez sim, talvez não. Então vamos para na Alemanha. A Convenção de Protestante em Feude, né, a igreja de São Paulo, eles criaram 4 avatares dos apóstolos. A pessoa pode conversar com Pedro, pode conversar com João, certo? E a pessoa, ô Pedro, quero falar contigo. Aí aparece o avatar, né, e conversa com o apóstolo Pedro. E isso já está em funcionamento desde 2024. E na Finlândia, a igreja luterana, né, de Helsinki, ela tem o avatar, ela já louva, ela, como é que fala? Ela controla, ela dá toda a liturgia, dá aquele centro, levanta, vamos bater palma, encerra e ainda dá a bênção apostólica, tudo isso no telão, feito através de uma inteligência artificial. Então, a IA, segundo o levantamento, não é uma ameaça, ele já está dentro da igreja, certo? E completando aqui o relatório, foi feito pela uso da IA nas igrejas, cresceu dos últimos 2 anos 80%. É isso mesmo. Ou seja, aquele que não usa IA, você faz parte da resistência. Ou seja, você a IA não é mais uma ameaça. Nós somos, como falamos aqui, nós somos o povo atrasado, nós somos o antiquado, nós somos obsoletos, né? Usamos a Bíblia de papel, né? A gente ainda tem pastores em pé no púlpito, né? Uma coisa cansativa, né? Então a gente faz parte da resistência. A gente não vai assim, não, a IA vai avançar. Não, a IA já avançou, meu irmão. Então, lendo aqui um resumo que eu peguei aqui, né? A inteligência artificial já tem influenciado os hábitos e práticas espirituais de muita gente. Aconselhamento realizado por ferramentas de tecnologia cada vez mais é validado pelas pessoas, certo? E o Instituto, que fez aqui, Instituto Barma, entidade de pesquisa que avalia temas como fé, cultura e comportamento. 34% dos entrevistados
que são adultos, eles aceitam e aceitam os conselhos criados por avatar de aplicativos que substitui no gabinete o pastor. Então, eles, não, tudo bem, normal, se é IA, não tem problema não precisa não. Ou seja, aqueles que lutaram no passado lá na fornalha, né, foram presos, século XIX, e nós que ainda estamos ainda um pouquinho, né, aí que já passou de 50, os resistentes, essa nova geração que está chegando aí de 30 anos, ela não liga se o pastor é de papel, se o pastor é virtual, se a célula vai ser pelo computador, ou seja, para eles é normal, certo? Ou seja, como diz aqui no resumo, né, desde 2024, né, a Missão Batista da Califórnia, eles têm app digital personalizado para sermões de apoio para as pessoas aceitarem e se confessarem pela internet. Você não precisa, entre aspas, certo? Incomodar o pastor para pedir uma confissão ou confessar seus pecados ou pedir uma orientação. Ou seja, a IA, ela não é mais uma ameaça para desse nosso tempo presente. Ela já faz parte da religião, ela já faz parte da sociedade. E aqueles que ainda não aderiram, vocês fazem parte da resistência, certo? Então, para falar sobre isso, né, eu busquei, né, esse estudo, nós começamos semana passada e falamos que a inteligência ela veio para ajudar. Nós usamos tomografia, ressonância magnética, tratamento de câncer, né? Você usa um reator nuclear para tirar o raio-x do dente, aquele é um reator nuclear, é pequeno, eu já trabalhei com aquilo, já até para isolamento, para mandar para o depósito. Aquele é um reator nuclear, que o cara dispara no seu dente para você ver o raio-x do seu dente. Então, a tecnologia digital, hoje em dia não imprime mais o raio-x, né? E o cara tira ali o raio-x e o médico já recebe no celular. Assim, opa, calma aí, deixa eu ver aqui teu raio-x. A tecnologia veio para melhorar o atendimento, mais rápido. E hoje em dia, o raio-x é portátil, é do tamanho de uma mala. Eu já vi isso na medicina, no hospital que eu fui. Tamanho de uma mala, antigamente era uma coisa gigantesca, hoje em dia o cara abre uma mala assim, bota o aparelho em pé na sua maca, tira o raio-x, já sai o resultado, em meia hora o cara dá até o seu diagnóstico. Antigamente você ia, passava de hospital, né, aqueles trombolhos gigantescos, ou seja, a coisa é muito acelerada. Isso aí falamos na semana passada sobre essa velocidade da tecnologia, né, que o tempo está passando e vai chegar o tempo que tudo é normalizado, como lemos aqui, esse estudo feito em 2014, ou seja, já estamos em 2026. E segundo até o dono da Tesla, ele falou que nos próximos 5 anos será normal você ter atendentes humanoides nas lojas. Robôs com pele de borracha lá parecendo sintética, você vai pedir um hambúrguer, é um robô te atendendo. Ou a pessoa que vai fazer hambúrguer será um robô, assim como é feito na automação, feita fábrica de automóvel, né? Que a gente vê na televisão. Os robôs solda, pinta, transporta o carro. Ou seja, pessoas estão sendo substituídas. E a igreja vai ser? Não, a igreja já está sendo. Ou seja, na Suíça, na Alemanha e também na Finlândia. No Brasil tem. Só que eu não vou citar nome aqui, eu sei que é complicado isso, mas tem, no Brasil tem. Tanto pentecostal como neopentecostal já usam avatares nas suas consultas, nas suas reuniões, né? Essa evolução de aplicar uma tecnologia substituindo o seu amor pela palavra, a sua reverência. Ou seja, nós não, né? Estou dizendo assim, em modo geral, né? O nosso público, o povo brasileiro, os cristãos, estão aceitando de boa, como aconteceu na Covid. Olha, bota uma máscara em todo mundo não botou a máscara, você aceitou de boa. Assim como as pessoas estão aceitando de boa trocar a Bíblia por qualquer liturgia, trocar qualquer consulta. Se você entrar no Google, na IA e perguntar assim, me dá uma pesquisa sobre determinado assunto, a pesquisa vem com erro de português, erro de pronúncia, erro de pontuação, a referência não está correta, e tem um alerta sobre isso. Cuidado quando você fizer uma pesquisa, verifique a fonte de verdade, porque às vezes ela pode vir montada errada. E tem um caso aqui no Brasil, agora de um processo de um advogado que fez uma petição baseada com a IA. E a juíza olhou assim, pô, mas isso aqui está errado, cara. Você fez aqui, está tudo errado isso aqui.
e mandou lá para a ordem de advogado, porque a petição de defesa do advogado era feita por IA. Não tá, ou seja, não é uma coisa 100%, dizer assim, que substitui de uma hora para outra, mas já está sendo usada, está em todo vapor, beleza? Então, para falar sobre isso, vou falar aqui sobre 4 passagens para a gente meditar. Anote aí, por gentileza, abra sua Bíblia, Provérbios 4 e Mateus 15. Eu vou ler os dois simultaneamente para a gente poder meditar nesse pensamento, nessa nosso bate-papo, né? Como sempre, a gente fala aqui, nosso bate-papo, não é nenhuma doutrina, nenhuma imposição, é apenas um bate-papo para a gente refletir em que situação nós estamos. Falamos aqui do semana passada, né? Ou seja, o anjo já está soprando, né? Já está soprando a corneta, né? Então, o negócio já está bem avançado já, né? Não está, o anjo vai soprar não, rapaz. Para mim já está soprando já há algum tempo já. Provérbios capítulo 4, no seu verso 23, e depois eu vou ler Mateus 15 no seu verso 19. Provérbios 4, 23 e Mateus 15, 19. No Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar o coração. Mas por quê? Já em Mateus 15, nós diz assim, porque o coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, falso testemunho, ou seja, nós falamos aqui sobre a cirurgia, né? Botar um coração biônico, mecânico, mas dá para entender que o coração não é um coração músculo, ele fala da sua intenção. Quem montou a pesquisa eletrônica lá, colocou o avatar para responder de maneira inadequada ou com maldade, as pessoas vão aprender de maneira errada. Ou seja, o equipamento ele vai responder conforme foi feito o comando, a linha de comando lá. Né? Quem já mexeu ali na IA e já montou a pesquisa através do notebook LM, ele, conforme você faz a linha de comando, ele vai fazer a pesquisa conforme você pede. Se o troço vir errado, ou seja, se o cara tiver uma índole de usar a Bíblia eletronicamente para ensinar errado, que eu já vi isso, uma vez eu fiz uma consulta, veio um livro que não existia. Eu falei, calma, esse livro aqui não existe na Bíblia, não. Capítulo que já cabe no 40, o cara está dando 60, puxa, não existe. O cara que escreveu a linha de comando, ou seja, alguém comentou em algum blog, porque a IA, ela lê os blogs do Instagram, ela lê o Facebook, lê sala de bate-papo, faz o resumo e te responde, baseado na opinião alheia, certo? E se as pessoas respondem de maneira inadequada, você vai ter uma péssima fonte de consulta. Ou seja, se você está acostumado a ler a Bíblia de 1930, que não tem nem ponto e vírgula, que tem em casa aqui, não está aqui, mas ela não tem nem ponto e vírgula, né? De 1910 não tem ponto e vírgula. Aí você pega uma Bíblia, né, com capítulo 5, capítulo 6, a gente sabe que o hebraico não tem vírgula, né? Quem já viu a Bíblia hebraica, ela não tem vírgula. E nós estamos acostumados a entender que tem que ter uma vírgula, tem que ter um sentido, tem que ter um ponto. Tem essas brigas temáticas na internet em relação à tradução, né? E quando o cara montar uma linha de comando, uma IA, ela vai enganar o povo. Será muito mais fácil enganar, muito, porque o povo está se acostumando ao celular, está se acostumando a não consultar a origem. Se eu tenho que guardar o coração, onde procede a coisa maligna, quem montar, fizer aqui o avatar lá na Suíça, o cara chega assim, bom dia, o sacerdote, né? Sei falar o nome. O cara, não, e vai dizer, a paz do Senhor. Paz do Senhor, não. Satanás também faz parte. O cara, é mesmo? Não sabia, não. E o cara vai se contaminando, porque ele não entende, não lê a Bíblia. O povo é preguiçoso de ler, sabemos disso, certo? Que o povo é preguiçoso. Que se o povo lesse, realmente meditasse, buscasse o Senhor como uma corça anseia por água, a gente não teria tanto problema na sociedade. Diminuiria a violência, reduziria problemas casamento, criação de filho, menos guerras, porque Jesus falou, se vocês não mudam o comportamento, o que será de vocês? Certo? Tanto que Jesus, você está até aqui, mais um versículo que eu não falei, que eu lembro agora, é o Mateus 21, deixa eu até abrir aqui Mateus 21, Jesus falou sobre isso, sobre o povo que gosta de ser iníquo, o povo que não gosta de ser corrigido, e Jesus sentou-lhe a madeira de maneira
pesada contra o Mateus capítulo 21, a partir do 40. Jesus bate pesado naquele povo que não quer se consertar, vai no oba-oba, vai de qualquer maneira. A partir do 40 dá para entender. Mateus 21, a partir do verso 40, diz assim: Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavadores? Ele falou a parábola que Deus mandou seus funcionários, depois mandou o filho e eles mataram, né? 41 diz: Diz-lhe eles, dará afrontosamente morte aos maus e rendará a vinha a outros lavadores, que a seu tempo lhe dê os frutos. 42. Disse-lhe Jesus, nunca leste na Escritura? Ou seja, pessoas preguiçosas de ler. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito, e isso é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a outra nação que dê seus frutos. Jesus está dizendo, o reino de Deus será tirado de vocês, porque vocês rejeitaram a palavra de Jesus. O reino de Deus será retirado, será tirado. Ah, mas é pela graça. Cuidado com os pontos e vírgula, né? Aqui está dizendo, já que vocês não querem aceitar que Cristo é a cabeça, entendeu? Foi feito maravilhoso aos nossos olhos, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a outros. Vai perder a graça? Vai. E com essa geração que está chegando aí, sem falar mal dos jovens que estão com 20 anos, né? Nós sabemos que há um problema na faculdade, houve já, até comentamos aqui, né? Hoje em dia muitos escritórios fazem um ditado para ver se o jovem que está com faculdade sabe ler e escrever. Porque o cara tem diploma, mas o cara não sabe ler e escrever. E no nosso país nós temos uma dificuldade, né, de alfabetismo, né, de analfabetismo muito grande, que chega a atingir mais de 10% da população, ela não consegue ler um texto simples ou saber o que está escrito. Porque isso, muitos estados, eles pecam na sua disciplina básica de educação. Então, se um povo chega e monta um culto totalmente numa praça, feito de maneira aleatória, o que esse povo vai comer? Tá aqui, como falamos aqui, daqui a 10 anos, quem vai estar na frente dos púlpitos? Uma geração descomprometida, uma geração sem temor a Deus, uma geração que tanto faz, tanto fez. E nós que já estamos obsoletos, nós somos a resistência do passado, né? Nós estamos resistindo a essa avanço tecnológico, né? Antigamente o pessoal falava assim, né? Não, que a lâmpada é vermelha na igreja é pecado, né? Já comentamos isso aqui, a gravata é vermelha do diabo, instrumento musical é do capeta. Outro dia o cara me encheu tanta paz, falei, pô, cara, então tira o microfone também, cara. O microfone também é uma tecnologia. Tira esse microfone, que o microfone também é do capeta. Eu aprendi a pregar em praça pública em cima de um caixote. Que antigamente, no assembleando, você prega na praça pública. Então, você ter microfone ou não é uma tecnologia, mas não vamos também ser radicais. Só que hoje em dia nós sabemos que o louvor está sendo consulta através de IA. Certo? A liturgia, tá? As pessoas estão buscando a fonte de coisas que já foram escritas sem nenhum tipo de inspiração, sem nenhum tipo de temor. O cara pega as coisas prontas, estão colocando isso para o público, e o cara cria um avatar, coloca na internet e você, nossa, que pregação bonita. Ou seja, o nosso povo está sendo contaminado e corremos risco, como diz ali em Mateus 21, a graça será tirada. Aí depois aconteceu o quê? Quem é o culpado? Que eu posso dizer? Coloque a barba de molho para não cair, ser achado no erro. Como Jesus disse, quando o dono da fazenda voltar, onde estaremos? Na cama, dormindo, né? Ou no portão com a lamparina cheia de azeite, esperando o chefe chegar, esperando o dono da vinha voltar. Isso ele alertou várias vezes. Aonde nós estaremos? O que nós estamos fazendo para zelar por aquilo que foi ensinado? Então, o avanço da IA, eu não vejo como uma ameaça, eu vejo como uma realidade. E quanto mais tempo passar, nós seremos invadidos, o povo vai se acostumando. Quanto mais a idade vai avançando, nós vamos ficando para trás. Essa geração
que está entrando, sem falar mal, sem tirar, nem são todos, mas a grande maioria gosta de barulho, gosta de rave, gosta de qualquer maneira, eles não têm tempo para leitura. Né? Meus filhos já estão com 30 anos, mas eu vi muito sobrinho assim, para que você vai estudar? Já está tudo pronto, é só você pegar um trabalho, né, para a faculdade, você pega, tira o nome da pessoa, coloca o seu e entrega. O cara nem tem tempo de fazer um trabalho técnico para entregar na faculdade, não. Tem gente que já paga aí 10 mil reais, para outro paga 2 mil, para fazer certo? Um TTC e entregar o troço. O cara não liga, sabe? O cara só quer entregar o diploma e dizer, tô diplomado e pronto, tô nem aí. Isso vai ser nosso médico, isso será o nosso pediatra, isso será o nosso motorista, o nosso piloto, certo? De avião. Deus me livre, né? Que Deus nos ajude. Tá bom, então eu fico por aqui, mas faz nossa reflexão. Ou seja, para você que, né, já entende desse assunto, você acha que a IA ainda é uma ameaça ou tu acha que já é uma realidade? Ou seja, nós estamos nos últimos minutos do relógio, né, do apocalipse, aí, do final, porque a IA já é uma realidade em muitas denominações no Brasil, tanto nos pentecostais como não pentecostais, no qual a pessoa bota tipo McDonald's, bota um totem ali, você chega ali, aperta, quero falar com um profeta número tal, falar com o João Batista, ali você recebe a mensagem, vai para casa feliz. Ou seja, será que é isso mesmo? Será que realmente nós somos a resistência? Ou será que nós nem percebemos e estamos não ajudando essa geração a se firmar? Acredito que a maioria está fazendo isso, eu acredito que a palavra foi bem empregada. É que, infelizmente, o diabo ele é esperto, né? Ele não deixa de ser diabo, ele simplesmente ele vê a brecha e vai ali, que nem água na pedra, né? Vai se desviando, vai se entranhando. Quando tu vê, as igrejas já estão usando coisas satânicas sem ninguém perceber. Amém? Deixo com vocês para reflexão, dê sua opinião para a edificação do nosso grupo e ajudar aqueles que irão assistir ao longo da semana. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Um grande abraço. Obrigado, Ricardo. Amém, Osni. Amém. Queria fazer 2 comentários que você falou realmente não é um risco, ela já está presente. Eu fiz um teste, faz um tempinho já, eu pedi para IA criar uma pregação sobre Noé. E depois eu dei uma conferida nos versículos, até os versículos estavam batendo, mas a conclusão foi impressionante. A conclusão foi impressionante. Eu falei, pô, IA tem Espírito Santo agora? De onde vem isso aí? E uma outra coisa assustadora, você falou uma coisa que realmente é preocupante, porque eu não sei se vocês ouviram essa notícia semana passada, acho que foi, já tem vários aplicativos, né? Já virou concorrência de vários fabricantes de inteligência artificial, barará. E um dos fabricantes teve uma situação que fizeram uma consulta na IA, o aplicativo não soube responder, ele invadiu o concorrente e buscou a resposta. Ou seja, ele burlou um comando humano. Ele burlou um comando humano, ele se autoprogramou, invadiu o IA do inimigo, do amiguinho e buscou a resposta. Então isso já está fugindo do controle. É assustador. E o povo e a molecada, é o que você falou. Eu vejo, para que fazer se a IA faz? Só que a IA busca informação de quem? Da gente. Graças a Deus que eles estão ouvindo o que a gente está falando aqui, porque aqui, pelo menos aqui, a gente fala as coisas certas. Porque a IA faz isso. Ela é alimentada por nós, pelas informações. Então, é presente já e, realmente, eu prefiro ficar na resistência, porque a coisa vai ficar estranha. Vai ficar estranha. E não demora. Porque é muito rápido isso. Do mesmo jeito que da televisão branco e preto para colorida, do disquete pro acabou o disquete, acabou fita cassete, foi tudo muito rápido. Cada 10 anos a coisa pula, né, cara? Uma coisa incrível. E vai reduzindo, né? Vai reduzindo. Mas amém, vamos continuar firme aqui. Boa colocação, viu, amigo? Glória a Deus. Se alguém ou irmão quiser comentar, fique à vontade. Que nem, suponhamos, antigamente para você se locomover,
teria que alguém conduzir, né? Teria que ser conduzido, se fosse num ônibus, teria que ter um motorista, se fosse num trem, teria que ter um maquinista, se fosse em outros avião, um piloto. Hoje em dia, que nem em São Paulo mesmo, já tem um metrô que é por computador, não tem condutor nele, ele vai lá, se der um pane no computador, só Deus na causa para livrar todo mundo que está dentro daquele trem. Que nem essa semana agora, pegou fogo lá no trem lá e o povo saiu tudo doido lá de dentro, você entendeu? É aquela velha história, isso aí é bom, é tecnologia, é coisa boa tal, mas só que às vezes passa do limite, passa do que a gente pode controlar. Quando passa do controle, já viu, né? Aí começa a acontecer as cagadas, entendeu? Mas é entregar na mão de Deus e falar: Deus, tem misericórdia de nós, porque o negócio tá feio, entendeu? Eusley, depois de um tempão, eu voltei no dia bom, hein, rapaz? Dia ótimo, parabéns aí pela palavra, né? Nos leva a pensar, refletir bastante sobre isso. Eu acredito que já é algo presente, né? É daí para lá, não tem retorno mais, não. Nós vamos ter que ficar na resistência mesmo. Eu tenho mania de levar um tablet para o púlpito, né? Até para enxergar melhor, porque eu tenho uma deficiência visual. Mas eu não abandonei a Bíblia do lado ainda aberta, né? Sempre quando possível, da melhor, eu leio na Bíblia, folha ali mesmo. Então já vejo hoje, a maioria dos pastores, que a Bíblia é um tablet, um computador, ou telão. Então nem andam mais com Bíblia na mão. Acabou isso. Não vamos entrar no mérito, mas acabou. E até no púlpito acabou também. Então eu acho que até nós, né? Eu falo nós que estamos sempre no púlpito, já somos uma figura de IA. Já somos, né? Claro, com todas as limitações, né? Mas já somos, porque a gente não mantém, nós não conseguimos ficar, né, na prática da resistência muito tempo, né? Eu sou um pastor que minha geração tá acabando, né? Não tem mais um pastoreio propriamente dito. As pessoas entram no seminário, o segundo ano de seminário já quer ser mestre, doutor, não pastor, mestre, doutor, aquelas coisas todas. Essa geração de hoje está lá na frente e já utilizando essa tecnologia toda aí. Mas na sua fala, eu fiquei pensando em dois momentos bíblicos. Diante de tudo que você falou de suma importância, você falou assim, já está o anjo tocando, né? Um negócio assim, mais ou menos, como se o fim está aí. Eu penso assim também. Mas eu não tinha ainda refletido nessa questão aí da IA, dessas questões todas aí. Aí me veio dois textos, que eu não tenho uma referência aqui, mas os irmãos aqui que são melhores do que a IA podem nos ajudar, né? Que está na Bíblia. Onde a palavra diz assim: será que quando Cristo voltar encontraremos fé na terra? Isso é um ponto. E a outra palavra que diz assim: se Deus não remir o tempo, até os eleitos seriam enganados, né? Será que não é essa caminhada aí de tanta tecnologia da IA, onde as pessoas vão rejeitar a pessoa humana, o homem regenerado, né? O processo de salvação ali na cruz, né? Que Deus proporcionou seu Filho da redenção, para ouvir pessoas, por exemplo, de imagens. Nós combatemos tanto imagens e agora vai ser feito aí, como você falou aí, né? E já está sendo feito. Você chegar, apertar um botão, quer falar com Pedro, quer falar até com o próprio Jesus. O que Jesus falaria para mim? Aí vai aparecer uma imagem daquele Cristo, não sei como seria, ou se já tem. A gente tem uma imagem aí pelo catolicismo que roda, né? Muitas pessoas. Aí eu fico perguntando qual é a participação nossa dos salvos na Terra depois da IA. Porque os 4 cantos da Terra vão ser cobertos por isso aí. Eu não preciso ir mais. E nós não vamos, ninguém vai ter interesse no maluco que vai chegar numa praça, numa igreja com um livro, ou com a tecnologia menor, com celular, um tablet, alguma coisa que vai evoluir novamente e abrir a palavra, mas quem está falando ali é um ser humano. O cara fala assim: você não tem a inteligência que esse computador, com esse, não sei, com o avatar, o nome que vai ser dado no futuro, tem. Então, melhor ouvir essa tecnologia do que ver o ser humano, o coração.
Então, nós vamos ter que voltar. Eu fiz uma releitura de Provérbios nessas férias e eu acho que o capítulo 1, 2 ou 3 vai falar muito sobre sabedoria. E ali o Salomão diz que a sabedoria já existia antes da criação, que a sabedoria era o próprio Deus. Então, Deus está no controle da sabedoria da ciência, mas nós vamos ter que saber nos posicionar, né, de acordo com a sabedoria divina, para que a gente também não venha aí a ter um evangelho robotizado, sem sentimento, né? E, enfim, é preocupante, por um lado, que a gente que ama o pecador e quer ver regenerado com a palavra, né? Que vem do coração de um homem regenerado, de uma mulher regenerada. E hoje nós estamos já vendo que o pessoal dá mais importância a uma palavra de uma tecnologia. Aí eu não sei se por isso que a Bíblia já orienta, olha, se não remir o tempo, vai dar ruim. Será que vamos encontrar fé? Será que não é por este caminho aí que a gente está vendo essa frieza, né? Enfim, brigadão. Vou continuar pensando. Se tiver outra oportunidade, semana que vem a gente fala sobre isso aí. Brigadão mesmo. É IA não. Vamos essa aqui, o cara não é batalhão, né? Deixa Gente, mas Vou lembrar uma coisa aqui para quem está chegando agora. Né? O pessoal me chamava de. O Ricardo falou. Você não é só virtual, não lembra que aconteceu isso comigo, né? Desde a época da pandemia, né? O pessoal me chamava de Ricardo, chamava virtual, né? Eu já me conhecia pela internet, né? Eu brinquei com o Lori, que eu vejo ele, não vejo ele na igreja, eu vejo ele aqui, eu pensei que ele era um holograma. Você sabe que tem uma máquina, já existe o equipamento que vai simular, eles fazem a imagem vindo no mar. Vocês viram isso? É um negócio assustador, eles fazem qualquer imagem. Então, tipo assim, por isso que a palavra diz também que os próprios crentes seriam enganados, porque o cara pode fazer, eles podem criar a nível mundial, e é por satélite, ele projeta uma imagem sobre o mar, gigante. Então, se eles vão falar, Jesus voltou, aí todo mundo vai olhar e vai ver Jesus no mar. Só que é uma máquina que está produzindo isso. Eu acho que realmente o que o pastor falou ali faz sentido, porque como que a gente vai, se não tiver sabedoria e discernimento, muitos serão enganados. Muitos serão enganados. Hoje você faz qualquer consulta que você vai fazer, qualquer ligação, quem te atende primeiro é uma inteligência artificial. Eu recebi até a campanha lá, o pastor deve ter recebido, acho que é um deputado, né, lá da igreja, nossa, uma palavra bacana. Quando eu fui responder, quem respondeu foi a IA. Eu vou estar próximo de você. Eu falei, próximo de mim através da IA. Pergunta que eu fiz, um botãozinho chamado bloqueio. Eu fiz uma aula sobre, chama-se Notebook LM. Ele lê todos os seus e-mails e ele prepara a resposta para as pessoas, para você não ser perturbado. Aí quando você abrir o celular, já tem ali os e-mails que foram respondidos, resumo de todos os PDFs daquilo que foi respondido numa reunião online que você nem esteve. Isso chama um recurso, se chama de Notebook LM. Eu assisti uma palestra semana passada, eu falei, rapaz, já está nesse nível, ou seja, eu não preciso abrir o e-mail das pessoas. Durante a semana eu programo as respostas pré-programadas, as pessoas me ligam, me perguntam, a máquina responde no meu lugar, ou seja, eu não sou incomodado de maneira nenhuma. Esse recurso já existe, realmente. Eu estou assim, rapaz, eu estou na máquina de escrever e o cara já está lá respondendo e-mail que eu nem vi. Então, até minha filha estava falando também que hoje em dia, até para a trabalha da negócio de construção, né? Ela falou para você fazer um projeto hoje, a IA, lá do programa, né, da engenharia, ela pesquisa o perfil dos clientes, aí constrói o perfil do cliente, se ele quer uma casa de 5 milhões, de 2 milhões, quer um carro não, os gostos da pessoa, e monta tudo aquilo ali. Aí você faz o projeto baseado já na invasão da privacidade do cliente e você apresenta para não ser recusado. Certo? E uma outra, para quem vai procurar emprego, hoje em dia,
o currículo tem que ser preenchido conforme a pesquisa da IA. Se você fizer um currículo e mandar para a empresa não lê, o RH não lê, quem lê é a IA. Se você não preencher conforme a IA espera, você nunca será selecionado. Isso já acontece. Senão os caras não conseguem emprego. Sim, porque você não está preenchendo o seu currículo baseado na IA. Se você não fizer uma pré-IA, olha só, aí você pede para a IA preencher o seu currículo, aí você vai para o banco de emprego. Se você não fizer isso, a IA do RH, do site nunca irá te chamar porque você não preenche os requisitos básicos para a leitura da IA. Olha só o nível. Você viu que tem uma profissão já, que é profissão, inclusive, a nível universitário, que é auditor de inteligência artificial? Tá o Guta, porque ele está nessa onda ele vai prestar no fim do ano, então ele está vendo vários cursos, e existe esse curso. Você é auditor de inteligência artificial. E já tem programas que corrigem a inteligência artificial. Rapaz, até ver se eu vou me beliscar aqui, se eu sou mesmo. Né? Tem que começar a me beliscar. Essa do currículo eu gostei. Vou colocar o meu no IA para ver se está certo. Não, você faz algum programa para ele preparar o seu, tudo que você fez na vida, todo o seu. Aí a IA vai analisar o seu perfil e vai montar o seu currículo baseado no que o mercado precisa. Senão você nunca será lido pelo RH de uma empresa. Ele descarta. Ele vê assim, ele lê, descarta. Nunca será aberto o seu currículo. Entendeu? É isso que já acontece já atualmente. Não é nem futuro, é agora. Entendeu? Tá nesse nível aí já. Então. Mano. O osso atualiza. Ficando assustado, Osni. Já estou assustado. Eu acho que eu vou tomar um remédio para dormir hoje. Mas eu fiquei pensando nessa situação toda aí, para descontrair. Eu acho que nós já não estamos, alguns irmãos, antigamente, procurar o pastor, a pessoa da igreja para orar, ia na casa, telefonava, depois agora o WhatsApp, aquela coisa toda. Agora o cara vai entrar na IA e vai falar assim, ore por mim, estou com esse problema. Aí a IA faz a oração de ler. Não precisa mais do profeta. Tá nesse nível, rapaz. Eu olhei aqui, rapaz. Eu falei, o portal abriu sozinho, não apareceu ninguém. Eu falei, uai. E se o currículo pastoral não tiver igual a IA, ele também não serve. Não vai aceitar. O pastor não vai ser aceito em igreja nenhuma. Você imagina no céu, né, cara? Chegar no céu, vem cá, mano. Você preencheu o seu currículo aí? Calma aí, seu Pedro. Rapaz. Ai, Jesus, está misericórdia. Só rindo, né? Tá assustador o negócio. Várias, tem mais de 50 profissões já que vocês estão condenadas, né? Por causa da inteligência. Mais de 50. Nível universitário. É uma relação gigante. Eu vi uma palestra sobre isso de um japonês americano. Foi inclusive lá no CRE. Muito interessante. E assim, compositor, escritor, advogado, engenheiro. O cara não precisa se formar. Por que o cara vai estudar matemática? Se o IA dá o perfil do cliente, ele monta. Compositor, muitas músicas recentes, louvores, já são feitos pelo IA. A letra, a música e a melodia. O negócio é louco, não é só a letra, não. Ele põe a melodia. É muito assustador. O programa realmente. Suno faz tudo isso para você. Faz a letra, a melodia e bota a voz. O Suno já faz isso. E canta ainda. E canta. Mas amém, né? Somos a resistência, né? Os últimos do Gostei da resistência. Gostei desse título, Osninho. Gostei. Nós somos o último vilão. Mas é interessante mesmo, né? A gente fica com medo, mas a gente só tem que ir para a palavra e ver que está se cumprindo, né? Daniel falou lá que a ciência nos últimos dias ia se multiplicar e nós estamos vivendo os últimos dias. A gente fica assustado, mas para a gente saber que a volta do Senhor está muito próxima mesmo. Quando a gente, claro, a IA tem o lado bom, né? Claro, é uma fonte de pesquisa, mas quando você for pesquisar alguma coisa na IA, coloca a fonte que você quer pesquisar. Uma vez eu fui consultar uma coisa e eu coloquei lá, fonte estritamente Bíblia Sagrada. Estritamente, porque aquilo que vocês falaram, ela vai buscar até no vizinho, lá na IA vizinha, para pegar a opinião do homem que colocou lá. Mas a fonte estritamente na Bíblia, né? E quando você quer saber algum assunto. Mas cuidado de também não
pegar as pregações, eu conversando com alguns pastores, agora eu faço a minha pregação pela IA. Eu ainda sou da resistência, eu abro 3, 4, 5 versículos. Pode te ajudar, mas não se baseie, né, totalmente na IA. Então, é uma ferramenta que vai crescer. Eu estava falando com o Zezinho, né, ele falou que eu tive algumas experiências com a Sabesp, a demora que dava para ser atendido, né, um vazamento, uma troca de hidrante, qualquer coisa assim. E quebrou um cavalete na casa do filho dele, ele ligou, ele já pensou, nossa, vai me dar uma canseira. Ele ligou lá para a Sabesp, quem atendeu foi um robô, com muita educação, já registrou o boletim dele e falou, ó, em 24 horas nós estaremos resolvendo. Aí ele foi fazer uma compra. Quando ele estava fazendo a compra, já ligaram para ele, ó, já estão na sua casa arrumando, né, o cavalete. E eu sei que a Sabesp dava uma canseira. Você tinha que ir em determinados lugares, depois jogaram no poupa-tempo, já facilitou, mas você tinha que marcar a data, né, fazer uma previsão de atendimento, e demorava 10, 15 pessoas para te atender. Hoje, essas 10, 15 pessoas já não são mais úteis, porque o robô faz tudo com eficiência. Como o Ricardo falou, né, Ricardo? Muitas profissões já estão sendo extintas. Eu fico pensando, essa moçada que está vindo aí, né? Que mercado de trabalho eles vão enfrentar? Tem que escolher muito bem em que área vai se formar, vai estudar, porque senão não vai ter mercado de trabalho, né? Vai ser extinto. Mas tudo isso é bíblico, né? Tudo isso a gente vê que o campo já vai estar prontinho para o governo do anticristo. Está pronto, né? Tudo, a tecnologia que ele vai precisar utilizar já vai estar pronta, aliás, já está pronta, né? E falando sobre IA, outro dia, lendo uma matéria, uma reunião, talvez até tenham falado isso aqui já, uma reunião de um banco, onde tinha lá o diretor de tal área, o outro diretor de tal área, o presidente, e tinha o diretor financeiro. Eles fizeram uma reunião online, né, isso na época da pandemia, então veja como já vem vindo. Uma reunião online para aprovar um projeto. Então era um comitê, e naquele comitê o presidente deu acordo, o diretor da área financeira deu acordo, e aí o gerente financeiro que ia liberar o valor, então estava sendo autorizado para liberar aquele valor para determinada conta, que era um projeto. E ele liberou, o comitê está aprovando, e no final só ele era pessoa física, o resto tudo era IA, autorizando algo que foi um golpe dado. E aí no banco da minha cunhada, ele trabalha no Banco of America, já não é de hoje, eles proibiram qualquer aprovação por rede assim, né, como nós estamos aqui online, nada, tem que ser presencial. Então, isso já aconteceu em bancos e já aconteceu em empresas também. Para a gente ver que os golpes, né, os golpistas estão aí sendo aperfeiçoados e a gente tem que tomar cuidado. Mesmo atendendo o telefone aí, já é um robô que vai te testando para saber se você atendeu, às vezes você não fala nada, ele já cadastra você no segundo passo, que é agora dá para... Nesse telefone tem gente, então vamos dar o golpe nesse telefone. Então, a tecnologia é boa, mas... infelizmente, os golpistas estão mais aptos de usá-la do que, às vezes, nós mesmos, né? Então, vamos fazer parte da resistência, que vale a pena, viu? Vale a pena. Pastor Arildo, eu também sou dessa década de você aí, a gente tem ainda um legado gostoso eu aprendi mesmo aos pés de pastores, de professores, e a gente dá muito valor, né, àquilo que Deus nos deu, né? Então, vamos viver os últimos dias, porque a volta do Senhor está muito, muito próxima mesmo, né? Glória a Deus pela palavra, um tema muito importante. O Osni trouxe sobre alguns países, né, que já estão usando, substituindo pastores. Eu estou falando coisa de 10, 15 anos atrás, veio na nossa igreja um rapaz, que era filho de dos membros, que estava na Finlândia. Ele era um engenheiro, ele estava trabalhando na Finlândia. E ele disse, naquela época, em 10 a 15 anos, não lembro se é entre 10 a 15 anos atrás, que na Finlândia os pastores, eles são concursados. Então é o seguinte, eu sou pastor porque eu tenho um chamado, né? Eu sou sacerdote do Senhor para trabalhar porque eu tive um chamado. Não, lá não, é um concurso público. Você passou? Eu não conheço nada da Bíblia, mas eu passei. Aí eu vou ensinar o que eu quero, o que me interessa, não tenho que ter fé, não tenho que ter experiência, eu vou explicar aquilo que eu acho que eu tenho que explicar. Isso já acontecia há 10 anos atrás na Finlândia, né?
Aí ele trabalhava com uma pessoa, e essa pessoa, ele soube que esse colega de trabalho, a esposa teve um filho, menino. E ele foi visitar esse menino e levou um presente de menino. Quando ele chega lá, ele vê o quarto todo cor-de-rosa. Aí ele falou: puxa, desculpe, eu pensei que você tivesse tido um menino. Não, não, eu tive um menino. Mas a gente já prepara o ambiente para deixar a criança escolher o que ela quer ser. Troca de sexo na Finlândia, estou falando há 10, 15 anos atrás, era comum. Ele era solteiro, um rapaz bonito, inteligente, ele falou: eu não posso casar lá. Estou trabalhando lá, mas eu não posso casar lá, porque eu não sei se a mulher que se diz mulher é mulher mesmo ou se foi transformada. Não, pastor, no dia de hoje, lá, a criança só pode registrar o sexo com 9 anos de idade. Então, essa informação eu já não tinha. Olha aí. Até 9 anos de idade não tem o sexo definido. Com 9 anos é que a definição, ela escolhe o que ela quer ser. Olha que brincadeira, né? E esse casal aí que meu colega foi visitar já estava influenciando a criança, já escolheu o que ela não é, né? Já está com o quarto pintado de rosa, com certeza os brinquedos vão ser brinquedos de menina, bonecas, em vez de um carrinho. E aí a gente fica vendo, né, como a mente humana, né, cada vez mais, a moral cada vez mais complicada, né, nos dias de hoje. Então, vamos fazer parte da resistência, vamos fazer parte, porque nós já andamos contramão de tudo isso aí, né? E falar que é um cristão, né, não gosto nem da palavra crente, mas um cristão já não é fácil, porque você tem resistência para tudo quanto é lado, acusação para tudo quanto é lado, apontamento para tudo quanto é lado, mas é o que sabemos que iria acontecer nos últimos dias, né? Glória a Deus. Só quero completar um versículo aqui, Mateus 24, 45, fala a parábola dos 2 servos. Ele fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Aí depois ele vai falar do servo que não é fiel, né? Que vai dormir, que não vai trabalhar, que não vai dar contas, que um dia o seu Senhor vai voltar. Então, espero que nós sejamos esse servo fiel, porque quando o Senhor voltar, espero que ele nos ache trabalhando, servindo ao Senhor, né? Com todas as dificuldades, mas com certeza ele vai honrar aqueles que o honram. Glória a Deus, Osni, pelo tema, é um tema muito importante, que eu acho que é extremamente importante para a nossa atualidade, né, que nós temos que falar muito sobre esse assunto para poder orientar pessoas. Se ainda na minha igreja, ainda as pessoas me procuram, e não tem um avatar lá, então ainda eu sou procurado. Então, enquanto isso, a gente vai ter que ter mais conhecimento de todos os assuntos para poder estar à altura de responder, né? Mas glória a Deus pelo tema, pelos comentários e por esse tempo tão especial que estamos tendo aqui. Amém. Vamos orar? Alguém tem algum pedido de oração? Eu continuo pedindo pela minha saúde ainda, né? Desde o ano passado eu venho lutando com algumas dificuldades, mas estamos caminhando, graças a Deus. Orar, pastor Arildo. E aproveitando, colocar o Osni também, né, Osni? Hoje o Osni não nos assustou, mas semana passada ele teve uns inconvenientes da saúde, né, Osni? Mas glória a Deus. Entrou água, mas saiu. A gente vai continuar orando por você, por pastor Arildo. Vamos ouvir esses testemunhos para a glória do Senhor. Mais alguém, irmãos? Orar por mim também, hein? Francisco? Tive um probleminha lá com a esposa lá, e aí eu falando com ela tá meio rebelde, tá meio braba com tudo que é coisa, não pode falar um A que já vem com um B, C, D. Aí orar pelo nosso relacionamento, para ver se melhora um pouco aí, porque tá difícil a coisa. Ô, Francisco, eu fiz o teu casamento. Eu não admito que esse casamento não vá para frente, entendeu? Eu fiz esse casamento. Então, eu creio que... Ouça a palavra que eu falei. Como é que fala assim? Perdoar sempre, né? Se coloque no lugar do outro, tem que ter paciência, exercitar a paciência sempre, sempre, sempre. Então,
a gente tem que... Casamento não é fácil, claro que não, relacionamento a dois não é brincadeira. Mas nós vamos orar, sim, que Deus te dê sabedoria também, né, para ela, que é uma serva de Deus, e eu creio, né, essa situação pode passar com o entendimento que vocês têm da palavra e buscando o Senhor também. Vamos orar, viu, Francisco? Mais alguém? Mais alguém? Não, pastor, eu preciso oração para a dona José, para o senhor Wilson, né? Então, com problema de saúde. E por mim também, que eu não estou bem, né? Vamos orar, Lorival. Mais alguém, irmãos? E deixa eu só terminar, pastor. Nem o sermão que o senhor fez no meu casamento, o senhor falou uma coisa muito importante, muito interessante. O senhor falou que um cordão de 3 dólares não se rompe. E eu tô pegado nesse negócio aí para não se romper, entendeu? Porque eu sempre estou falando com Deus, Deus, me ajuda, me dá sabedoria. Eu não peço nem paciência, porque se eu pedir paciência para ele vai me dar luta. Então eu peço sabedoria para que eu consiga administrar coisas, entendeu? Aí tá desse jeito, mas Deus está no controle de tudo. Vai buscando a presença do Senhor, conversa, diálogo entre os dois é muito importante, né? Não guardar, ela fez isso, eu não falo, mas também eu guardo. Não, põe as coisas na mesa e vamos chegar no bom senso que o Senhor está lá. Mais alguém, irmãos? Ricardo? Ricardo tem lá uns pedidos, né, Ricardo? Vamos mesmo, orar. pastor. Mesmo, vamos orar. Mais alguém, irmãos? Eu peço pela minha saúde. Eu estou com 2 hérnias de disco aqui que às vezes eu não consigo virar o pescoço. Tá difícil, né? Domingo pregando, quase que eu travo lá em cima, mas glória a Deus que deu para a gente concluir. Então, todos nós temos, tá vendo? Todos nós temos lutas, mas o Senhor nos dá vitória. Então, vamos nos agarrar firme aí e vamos buscar ao Senhor. Orar pelo Brasil, o Dedé não está aí, né? Então, vai pedir pelo Brasil e pela saúde do Dedé também, porque depois da cirurgia ele está se convalescendo e eu sei que logo, logo ele vai poder dar o testemunho completo, né? Pela Inês, a Inês, minha cunhada, que tirou um câncer, um tumor do pulmão e está se recuperando e amanhã ela vai voltar ao médico para verificar qual é o tipo de câncer que eles estão fazendo a biópsia, se tem que fazer algum tratamento adicional ou não, né? Eu creio no nome de Jesus, nós oramos muito, a cirurgia correu tudo bem, a recuperação está indo bem, mas agora precisa saber se esse câncer é muito agressivo e se precisa um complemento, né, uma químio, uma rádio, alguma coisa assim. Então, ajude a orar pela Inês, que é uma serva de Deus, tem me ajudado muito lá na igreja, ela, o Zezinho, e glória a Deus pela vida de vocês que nos ajudam em oração, tá bom? Mais alguém? Então, vamos orar. Lembrando aqui também do Bruno, a Giane e o Lúcio. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, porque passamos aqui momentos tão preciosos, debatendo coisas importantes, ó Deus, registradas, que já foram registradas na Tua palavra, porque o Senhor já deixou tudo claro que iria acontecer. E hoje nós estamos vivenciando esses últimos dias, ó Pai, em cumprimento às Tuas profecias, e agora nós estamos vendo que tudo está pronto, ó Deus, para o final das coisas. Nós estamos realmente a minutos do tempo final, e o tempo é o Senhor quem determina. Então, dá-nos forças para permanecermos firmes nos Teus caminhos, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, cubra-nos com a sabedoria, com o discernimento, para tomarmos decisões, para aconselharmos sabiamente, mas nós precisamos, Senhor, da capacidade que venha do Senhor. Capacita cada um de nós, o Senhor conhece o nosso dia a dia, conhece o que cada um tem de necessidade, o que cada um tem também de dificuldade, ó Pai. Então, nós colocamos a vida de cada um que está aqui, aqueles que não puderam participar, que também sejam alcançados, e as nossas famílias também, Senhor. Sustenta, abençoa, guarda, protege, que haja paz, harmonia, entendimento, compreensão, é o nosso pedido que te fazemos. E obrigado por mais um momento, mais uma segunda-feira que passamos na tua presença. Oramos pelo pastor Arildo, Senhor, que está ainda em tratamento, o Senhor pode restaurá-lo, pode curá-lo, porque ele é teu servo, que tem compromisso com a tua palavra, prega a tua palavra, vive aquilo que prega, fortalece o teu servo, renovando as suas forças,
dando saúde, vigor, disposição e alegria do teu Espírito Santo. Portanto, nós declaramos em nome de Jesus a cura e a libertação para a glória do teu nome. Também o Osni, Senhor, que tem debilidade na sua saúde, mas o Senhor é o médico dos médicos, é aquele que ouve, que atende, que pela tua misericórdia também está fortalecendo, porque até aqui o Senhor tem ajudado, até aqui o Senhor nos ajudou a estarmos onde estamos. Então, o Senhor fortalece a vida do Osni, cura completamente, ó Pai, ele é teu servo e continua usando, Senhor, esse ministério que o Senhor confiou em suas mãos, para que continue sendo esta grande bênção. Fortalece, Senhor, portanto, a sua vida, eu te peço. Também oramos pelo Francisco, Senhor, o relacionamento conjugal, que a tua bênção, que a tua presença esteja sobre a vida deles, traga paciência, traga entendimento, compreensão, harmonia, e acima de tudo, ó Pai amado, que o Senhor possa falar aos corações de uma forma especial, para que este amor possa crescer cada vez mais, Senhor. É o nosso pedido que te fazemos. O Senhor está nesse casamento, os dois são teus servos, sabemos das lutas que nós, casados, temos, enfrentamos, mas nós temos o Senhor como resposta, como a fonte de consulta, Pai, como um Deus que tem a resposta para todas as coisas. Esteja abençoando o seu casamento, Senhor, abençoando, trazendo compreensão, paz e também mais e mais amor a cada dia. É o nosso pedido. Senhor, oramos pelo Ricardo, que tem lá suas dificuldades, Senhor, seus problemas, seus projetos, colocamos no teu altar a sua vida. Ó Deus, ajude-o, Pai, ele tem sido grande bênção nas tuas mãos, e ele vai continuar sendo para a glória do teu nome. Esteja com ele, ajudando em todas as suas decisões e tudo aquilo que ele precisa tomar de decisões, que ele tenha sabedoria que venha do alto. Portanto, colocamos a vida dele, o seu lar, a sua família, todas as áreas da sua vida no teu altar. E já te agradecemos, ó Pai, porque nós estamos indo diretamente à fonte da graça, Senhor, diretamente ao trono da graça, Senhor, para recebermos graça e misericórdia, para sermos ajudados em tempo oportuno, como fala a tua palavra. Portanto, esteja abençoando de uma forma especial a vida do Ricardo, Senhor. Oramos pela nossa nação, o Brasil, como servos teus que somos, temos obrigação, dever de orar, de clamar, de suplicar e ir diretamente ao trono da graça, Pai, porque como nós olhamos, na nossa segurança não está em políticos, em sistema, não está em empresários, não está em lugar algum. Por isso nós olhamos para os montes, da onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor, que é aquele Deus todo-poderoso, que nunca perdeu o controle de nada. E nós clamamos por esta nação. Liberta o Brasil da mentira, do engano, da corrupção, da maldade, da injustiça, da perseguição. Liberta, Senhor, esta nação. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. A tua palavra fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Somos milhões de justificados pelo teu sangue. E eu sei que o Senhor não precisa das nossas orações, porque tudo aquilo que o Senhor já determinou, o Senhor já está cumprindo. Mas o Senhor tem prazer em se relacionar conosco. E nós estamos chegando ao teu trono, Senhor, com fé, confiando que o Senhor é Deus que pode libertar esta nação. E sustenta o teu povo, que se chama pelo teu nome nesta nação, dando paz, alegria, Senhor, os melhores empregos, as promoções, mas que tudo isso seja revertido para glorificar o teu nome. Oramos, Senhor, pelo Dedé, que está se convalescendo da cirurgia que ele fez. Continue abençoando ele e sua família, abençoando e renovando as suas forças, nós te pedimos. A Inês, Senhor, a minha cunhada, que fez essa cirurgia tão delicada, mas amanhã, Senhor, que nós possamos ouvir dos seus lábios que, ó Deus, a bênção virá de uma forma completa, que ela não precise fazer nenhum tratamento adicional, que tudo seja para a glória do teu nome. Esteja fortalecendo a vida dela e a sua recuperação também, eu te peço. Oramos também pelo Bruno, a Giane, o Lúcio, tanto o Bruno como a Giane, Senhor, eles são tetraplégicos, eles têm muita dificuldade de ter pessoas que lhes assistam, mas, Senhor, visita a vida deles, fortalece, e o que é para o Senhor curá-los. E nós clamamos, Senhor, cura essas vidas pela tua misericórdia, para a glória do teu nome. O Lúcio, Senhor, firme os passos dele com a sua família, é a nossa oração. Cada um de nós, Senhor, dá-nos uma noite tranquila, abençoada, uma noite de paz e uma semana também na direção sábia do teu Espírito Santo. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, pastor. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe, passou rápido. Passou rápido, né? Até a próxima semana aí. Que Deus abençoe vocês e orando pelos outros aí.
Viu, Valeu, pastor valeu. Arildo? Você não pegou há 5, 6 anos atrás, quando o Osni fazia um comentário, não é que ele pregava, ele fazia um comentário, era 40, 1 hora e pouco de comentário. Mas não era ruim, não, era maravilhoso. Só que o pessoal fica dormir, né? Eu preciso dormir. Mas glória a Deus, José. Bênção, viu? É um prazer estar com vocês sempre. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Tchau, Obrigado, gente. irmão. Boa noite, Obrigado, pastor. Pastor Deus abençoe a Aníbal. todos. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Eu quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu